A história de Deus, ela começou sendo escrita pelo próprio Deus. No decorrer da história, Deus levanta compilador. E o primeiro compilador a escrever a história de Deus foi Moisés, que registrou 3 tipos de acontecimentos. Isto, o compilador recebia instruções da fonte, que era o Espírito Santo, e transformava em linguagem escritas de acordo com os acontecimentos passados, presentes e futuro. Exemplos. Passado. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Livro do Gênesis, capítulo 7, versículo 11. No presente, disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras. Livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 27. Futuro. Eis que suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. Este profeta é Jesus. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 e 18. E Deus continuou a levantar compilador para escrever a sua história, até que chegou no Dr. Lucas. Tendo, pois, muitos empreendidos por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Compilador anônimo, ou secreto, o livro aos Hebreus. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Finalizando a sua história com João Evangelista. O que vê, escreve no livro. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. E patenteado pelo próprio Jesus. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Deus projetou e edificou os mundos visíveis e invisíveis sobre o gráfico do tempo, o calendário de Deus, representado pelo trajeto oficial em dimensões e o transitado oficial em horas, que podemos representá-lo por esta figura: o caminho da morada da luz. Livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Então, o caminho da morada da luz, ele é representado pelo gráfico do tempo, o calendário de Deus. E podemos também representá-lo por isso aqui, ó. Essa figura aqui, ó, que podemos chamar de o gráfico do tempo, o calendário de Deus, ou o caminho da morada da luz. Então esta é a história que Deus escreveu e revelou. Agora, o outro lado da história, que seria isso aqui, ó, então não sabemos como é que é o outro lado. Não sabemos nem que cor que é. Então Deus, ele revelará no final da história. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 4. E verão o seu rosto. Livro de 1 João, capítulo 3, versículo 2. Porque assim como ele é, o veremos. Então, a história de Deus, ela está escrita deste lado. Agora, do outro lado, que seria a parte de trás, Deus não revelou para ninguém. Está vedado. Ele revelará no final da história. Deus, ele projetou
e edificou o seu projeto sobre o gráfico do tempo, o calendário de Deus. Então ele começou a edificar o primeiro dia da criação, o segundo dia da criação, o terceiro dia da criação. Quanto tempo duraram esses 3 dias? Não sabemos. São tempos kairos, tempo de Deus. Talvez tenha durado milhões ou bilhões de anos. Mas, com a abertura do 4º dia, devido ao episódio acontecido com o mundo angelical, Deus abre o 4º dia, fazendo mudanças. Então Deus, ele muda, abre o 4º dia, fazendo mudança, mudando a forma da terra. Então Deus, ele suspendeu a terra em forma de pequenas partículas sólidas e líquidas. Isto está registrado no livro de Jó, capítulo 26, versículo 7. Então Deus, ele espraiou a terra e suspendeu-a em forma de pequenas partículas sólidas e líquidas e está sustentado sobre o nada. Então o nosso planeta Terra, ele foi suspendido em forma de pequenas partículas sólidas e líquidas. Este é o nosso planeta Terra, que nas mãos de Deus ele é considerado como nada. Aliás, menos do que nada. Então Deus, ele no 4º dia, ele também mudou a iluminação do universo. E mudou também o sistema de marcar o tempo. Então, a partir do 4º dia, o dia, ele passou a ser marcado pela rotação do globo da Terra em forma do seu próprio eixo, que marcava o dia, e pela translação do globo da Terra em volta do Sol, que marcava o ano. Então, quanto tempo durou um dia na rotação do globo da Terra em torno do seu próprio eixo? Não sabemos quanto tempo durou. Talvez milhões de anos. E quanto tempo durou a rotação, a translação do globo da Terra em volta do Sol, marcando o ano? Quanto tempo durou em relação ao nosso tempo? Não sabemos. São tempos kairos, tempo de Deus. Talvez milhões, bilhões ou trilhões de anos. Então Deus, ele continuou o seu projeto edificando, até que chega o 6º dia. O 6º dia acontece o ápice da história de Deus. Deus cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E Deus coloca ele na eternidade condicional, que seria do 6º dia até o 7º dia. Mas no final do 7º dia, Adão, ele é reprovado e ele perde a eternidade na condicional. E a história de Deus, ela muda por completo. Ela muda por completo o seu trajeto. Então eu vou fazer agora um roteiro por aqui, mas depois eu voltarei novamente aqui, continuando a mostrar a história de Deus como foi escrita. Quando Adão foi reprovado na prova, perdeu-se a eternidade na condicional. Mas Deus entra com a eternidade provisória, fazendo túnicas de peles e os vestindo a Adão e a sua mulher. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 21.
A eternidade provisória funcionou até a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus disse ao ladrão da cruz, hoje estará comigo no paraíso, Lucas capítulo 23, versículo 43, foi novamente reativada a eternidade na condicional. O ladrão da cruz foi o primeiro a entrar quando ele disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus colocou ele na eternidade condicional, enquanto ele estava vivo. Mas após a sua morte, ele passou na prova e entrou na eternidade incondicional. Isto, jamais ele perderia a vida eterna. Hoje estará comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. O ladrão da cruz foi o primeiro a entrar na eternidade condicional reativada. E o primeiro a entrar na eternidade incondicional, porque ele passou na prova, morrendo salvo. Mas o outro ladrão da cruz foi reprovado pela sua blasfêmia. Lucas capítulo 23, versículo 39. Com a morte espiritual de Adão e sua mulher, Deus implanta a eternidade na provisória, que começou com o sacrifício de animais, cobrindo o corpo de Adão e sua mulher. O pecado era encoberto com o sangue. Deus deu a Moisés algumas leis, e uma delas chamava-se a lei da expiação da culpa, Levítico, capítulo 7, versículo 1 e 2. A lei da expiação do pecado, Levítico, capítulo 6, versículo 25. Estas leis eram aplicadas uma vez por ano no dia chamado de o dia da expiação, que eram feitas essas cerimônias. Deus estabeleceu dentro da lei provisória o dia da expiação como estatuto perpétuo, que era coberto com sangue. Este dia era o dia 10 do mês sétimo, um sábado, Levítico capítulo 16, versículo 29, 30 e 31. E Levítico capítulo 23, versículo 27 e 28. Este dia 10 do mês sétimo, um sábado, jamais poderia ser mudado. Era estatuto perpétuo. Isto quer dizer que o calendário que Deus deu a Moisés, Êxodo capítulo 12, versículo 1 e 2, quando Moisés, a mandado de Deus, tirou o povo do Egito, este calendário jamais o tempo era corrigido pelo termo bissexto, porque o dia 10 do mês sétimo era estatuto perpétuo. Levítico capítulo 16, versículo 29, 30 e 31. Ora, estando essas coisas assim, preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo. Aos Hebreus capítulo 9, versículos 6 e 7. Então, o dia da expiação, ele começou com Deus, quando Deus faz túnica de peles e veste a Adão e a sua mulher. E ele caminhou até Moisés, quando Moisés foi estabelecido a lei, chamado dia da expiação, que era feito essas cerimônias. E foi prosseguindo até que chegou em Jesus Cristo. Esta lei provisória de o dia da expiação era válida por um ano, até o outro ano, no mesmo dia que era o dia 10 do mês sétimo, um sábado de descanso. Ela vigorou até a morte de Jesus Cristo. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, entrou uma vez no santuário por seu próprio sangue, efetuando a eterna redenção. A lei provisória é destituída e a eternidade na condicional entra em vigor novamente. Mas as pessoas que morreram na lei da expiação da culpa ou do pecado, que seus pecados foram encobertos, isto é, o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos,
o santifica quanto à purificação da carne. Isto é, jamais purificaria a alma. Mas o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará as vossas consciências das obras, para servirdes ao Deus vivo. A eternidade na lei provisória era baseado em cerimônias, e algumas cerimônias eram a lei da expiação do pecado, Levítico capítulo 6, versículo 25. A lei da expiação da culpa, Levítico capítulo 7, versículo 1. A lei do holocausto, Levítico capítulo 6, versículo 9. A lei da oferta de manjares, Levítico capítulo 6, versículo 14. A lei do sacrifício pacífico, Levítico capítulo 7, versículo 11. O dia da expiação, um sábado, era o 10º do 7º mês, 5 dias antes da festa dos tabernáculos. Era somente no dia da expiação que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santo dos santos. Uma parte da cerimônia era feita com 2 bodes, à porta do tabernáculo. Eram lançadas sortes, um bode era morto, e o seu sangue se espargia sobre o propiciatório. O outro bode, emissário, era levado ao deserto. O bode que deveria morrer era para o Senhor, e o mandado ao deserto era levado para o deserto os pecados do povo. Levítico capítulo 16, versículos 7 a 10. Os pecados eram simbolicamente colocados sobre as costas dos bodes, como na verdade em dias futuros haviam de ser realmente postos sobre Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, versículos 7 a 28. Jesus nos lavou com o seu precioso sangue, tipificando o bode expiatório. Ele levou os pecados para o mar do esquecimento, tipificando o bode emissário, em um dia chamado de o dia da expiação. Todas as pessoas que morreram enquadradas na lei provisória tiveram simbolicamente seus pecados encobertos com sangue. Jesus é o primogênito dos mortos, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Colossenses capítulo 1, versículo 18. O texto sagrado em Mateus capítulo 27, versículo 50 a 53, os santos que dormiam e foram ressuscitados, esta ressurreição, de acordo com o texto sagrado, ela aconteceu depois que Jesus ressuscitou, não na hora que ele morreu. Primeiro, porque Jesus é o primogênito dentre os mortos. Segundo, o texto sagrado em Mateus capítulo 27, versículo 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E se usarmos a exegese do texto sagrado em Mateus capítulo 27, versículo 53, depois da ressurreição deles, vamos constatar que a palavra dele quer dizer depois da ressurreição de Jesus. Isto é, depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, é que aconteceu esta ressurreição. O texto sagrado em Mateus capítulo 27, versículo 53, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele. A palavra dele quer dizer Jesus. Quer dizer então que Jesus ressuscitou primeiro, depois é que aconteceu a ressurreição dos santos, que eles foram ressuscitados, andaram na cidade de Jerusalém e depois entraram na cidade santa. A primeira ressurreição, ela começou com Jesus e findará com a ressurreição dos mortos que morreram na grande tribulação, não aceitando o sinal da besta em suas testas, nem em suas mãos, e nem adoraram a besta, e viveram. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Temos 3 classes de povos que
ressuscitou e ressuscitarão, sendo Jesus o primogênito dentre os mortos. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Primeira, Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53. Abriram seus sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, isto é, foram cobertos com o sangue, foram ressuscitados e entraram na cidade santa. Mateus capítulo 27, versículo 53 e Apocalipse capítulo 21, versículo 1. A cidade santa. E 21, capítulo 10. A grande cidade, a Santa Jerusalém. Esta classe de povos serão amigos do noivo ou esposo. João capítulo 3, versículo 29. Acompanharão a noiva, mas serão amigos do noivo. A segunda classe de povos começou com o ladrão da cruz. Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. E terminará com a última pessoa que morrer em Jesus Cristo. Isto é, preparado para o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 52. E os mortos ressuscitarão. A primeira classe de povos, eles já ressuscitaram e entraram na cidade santa. Mateus capítulo 27, 53. A segunda classe de povos, eles estão no paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja para serem ressuscitados, com exceção Jesus, que após a sua morte foi para o paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Hoje estará comigo no paraíso. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Mateus capítulo 28, 5 e 6. Mas o anjo respondendo disse: buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. A terceira classe de povos, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, 5 e 6. Todos aqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não terão poder a segunda morte, mas serão amigos do esposo, serão sacerdotes de Deus e de Jesus Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aqui finda a primeira ressurreição. A segunda ressurreição, ela acontecerá no grande trono branco. E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e 12. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2. A base para o julgamento serão duas coisas. Primeiro, livro das obras. Segundo, livro da vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Ninguém será salvo pelas obras. Quando Jesus ressuscitou os mortos que morreram cobertos com sangue, Jesus também pregou o evangelho aos mortos que morreram sem ser cobertos com sangue. Diz o texto sagrado em 1 Pedro capítulo 4, versículo 6. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 5. Jesus pregou o evangelho, e os que aceitaram, seus nomes foram escritos no livro da vida, e aguardarão o grande trono branco. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O registro dos nomes no livro da vida seguirão 3 itens. Primeiro, os nomes escritos. Segundo, os nomes não escritos. Terceiro,
os nomes riscados. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Nome escrito no livro da vida. Aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Cujos nomes estão escritos no livro da vida. Nome não escrito no livro da vida. Livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Nomes riscados do livro da vida. Livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 32 e 33. A este riscarei eu do meu livro. Adão e sua mulher foram os primeiros a serem escritos seus nomes no livro da vida, através da tipificação das túnicas de peles feitas por Deus que os vestiu. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Jesus desceu ao Hades, na qual ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Diz o texto sagrado no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Agora, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, porque por isto foi e pregou o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então, os nomes que foram escritos, eles só serão revelados no grande trono branco no juízo final. Aí saberão quem foi escrito, quem está riscado e quem não foi escrito. Adão e sua mulher passou a viver uma vida desgastante, envelhecimento e morte. Isso pesou também sobre os seus dois filhos. Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Salmo 105. O foco está em Caim, em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. A maldição caiu também sobre a família de Adão. Adão e sua mulher não passaram na prova, e os filhos, um foi assassinado, que é a tipologia de Jesus Cristo, e o assassino cometeu o pecado. Focamos a morte de Abel. Livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 25. Ela teve um filho, e se chamou o seu nome Sete. Disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Essa semente veio 130 anos após a morte de Abel. Livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho que se chamou o seu nome Sete. Quando Adão gerou a Sete, ele já tinha caminhado 130 anos no tempo crono. Caminhou mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 4. 130 mais 800, 930, e morreu. Livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 5. E a descendência de Adão desenfreou-se no pecado, e a linhagem de Caim, Lameque, filho de Metusael, livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 18, ele matou um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 23. E encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 11 e 12. Feliz é aquele que Deus engraça em seus olhos, e a família de Noé foi uma. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 18. Após o tempo crono ter caminhado aproximadamente 1000
1656 anos desde o decreto que Deus estabeleceu com Adão, livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19, portanto, és pó, e em pó te tornarás. E no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, Deus rompeu todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, livro do Gênesis, capítulo 7, versículo 11. A família de Noé foi salva, porque entraram na arca, livro do Gênesis, capítulo 7, versículo 1. E encerrou, e Deus fechou a arca por fora, livro do Gênesis, capítulo 7, versículo 16. Hoje, a arca é Jesus, e a porta está aberta. Todos aqueles que passam por essa porta, salvar-se-á, e sairá e achará pastagem. Livro de João, capítulo 10, versículo 9. Ou entrará e sairá, isso quer dizer que a vida eterna ou a salvação está na condicional, até que passe na prova. E a prova é esta: morrer em Cristo, isto é, fim da cadeira, ou arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo passou na prova e entrou na vida eterna, na incondicional. Isto é, jamais ele perderá a salvação. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual Deus, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Apegamos em Jesus Cristo, caso contrário, seremos reprovados. E o prejuízo é incalculável, porque uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. Disse-lhe Jesus: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus capítulo 16, versículo 26. Finalizando, uma alma passada na prova não tem preço que alcance. Isto é, juntando todos os poderes aquisitivos do planeta Terra, o valor não cobriria o preço de uma alma, porque custou o preço de sangue. O sangue de Jesus Cristo que foi derramado no dia da expiação. Então Adão ele viveu 2 períodos de tempo. O primeiro período, quase 2 dias. Um dia Kairos, 2 dias Kairos. A quantidade de tempo desses 2 dias não sabemos. Depois ele viveu o período crono. Tempo crono, que começou aqui, ó. E caminhou até 930 anos. E morreu. Então, o texto sagrado de Gênesis capítulo 5, versículo 1 a 28, nós temos aqui a continuação. O tempo começou a ser marcado através de Adão. Um tempo sem interrupção. Então começou com Adão. Adão, com 130 anos, gerou Sete. Sete, com 105 anos, gerou a Enos. Enos, com 90 anos, gerou a Cainã. Cainã, com 70 anos, gerou a Maalael. Maalael, com 65 anos, gerou a Jared. Jared, com 162 anos, gerou a Enoque. Enoque, com 65 anos, gerou a Metuzala. Metuzala, com 187 anos, gerou a Lameque. Lameque, com 182 anos, gerou a Noé. Então, até Lameque, de Adão até Lameque, o tempo percorreu 1056 anos. Agora, com o nascimento de Noé, a marcação do tempo passa a ser marcada de uma outra forma. Daqui a aqui, o tempo passou a ser marcado de geração em geração. Agora, quando Noé nasceu,
tempo passou a ser marcado através da vida de Noé. Então, no ano 1056, que Noé nasceu. E o tempo caminhou até no ano 1656, quando veio o dilúvio sobre a face da terra. Então, o gráfico do tempo, nas indicações dessas divisões aqui, então essa divisão aqui, daqui a aqui, ela vale um dia Kairos ou 1000 anos Cronos, de acordo com o texto sagrado do livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Um dia para Deus é igual a 1000 anos Cronos, ou 1000 anos Cronos igual a um dia Kairos para Deus. Esta foto, que está sendo representada aqui, ela é uma das 10 mais bonitas fotos tiradas do universo pelo telescópio satélite Hubble. Mas aquele que aceita a Jesus como seu Salvador, primeiro, recebe uma posição de alta escala. Passa a ser embaixador da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Então, muitos dizem que nós somos um povinho. Não, nós não somos um povinho. Porque a maneira que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós já passamos a ser embaixador de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então nós passamos a ocupar uma posição de alta escala. Mas as coisas que Deus preparou para os que o amam, nem compará-la com essa foto. Não. O que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para nós, aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9.